E aí, beleza? Em 2140, as mulheres se tornaram o gênero dominante e assumiram o controle da sociedade, o que permitiu que a humanidade avançasse rapidamente com disciplina, paz e grandes avanços tecnológicos. Em vez de viverem nas cidades, elas criaram uma colônia no campo, onde uma IA doméstica cuida de todas as tarefas como cozinhar, verificar a saúde da dona e fazer roupas novas para elas. Não existe nenhum tipo de violência e multas são aplicadas por infrações menores, como usar a lixeira errada. Graças a tudo isso, a expectativa de vida média agora é de 150 anos. A moeda delas são pontos sociais, que elas ganham sendo obedientes e perdem se comportando mal. A professora de História Hada conta à turma como era o mundo quando os homens dominavam a sociedade. Eles só trouxeram ódio e violência, resultando em guerras e mudanças climáticas. Então, em 2030, durante um conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, alguns cientistas desenvolveram um vírus para destruir todos os homens no exército dos Estados Unidos. No entanto, o vírus se espalhou rapidamente pelo resto do mundo e acabou matando 99% da população masculina. Foi então que as mulheres assumiram o controle e reverteram todos os danos causados pelos homens, tornando a Terra um lugar melhor para se viver. Hoje em dia, bebês do sexo masculino são extremamente raros e, quando nascem, são enviados para as favelas. A população masculina é vista como macacos por ter pouca inteligência, ser suja e só se interessar por sexo e violência. Eles também vivem apenas cerca de 30 anos. Uma das alunas de Hada, Mila, tem curiosidade sobre as favelas, então Hada leva as garotas em uma excursão escolar. As favelas são antigas cidades com tecnologia muito primitiva e acesso apenas ao básico. Nessas favelas vive Gera, um cara desesperado para fazer algo proibido com uma mulher. E também o Barão, o líder das favelas. Ele quer iniciar uma revolta contra as mulheres e frequentemente faz discursos para conseguir o apoio dos outros caras. O discurso de hoje é interrompido pela chegada de Hada e sua turma, e os homens ficam irritados ao perceberem que estão sendo tratados como um zoológico. Um deles abaixa as calças como uma brincadeira, mas uma garota entende errado como uma saudação e responde levantando a saia. Os homens começam a se animar, então Hada manda as meninas voltarem para o ônibus, só para perceber que Mila está desaparecida. Hada corre para encontrar Mila e a encontra olhando para um pato, porque ela nunca tinha visto um animal antes, já que eles são proibidos na colônia. De repente, Gera as assusta matando o animal, e quando seus gritos chamam a atenção de um cara, Gera imediatamente as esconde. Quando o homem vai embora, Gera beija Hada, que entra em pânico e toca seu apito de emergência. O barulho faz a cabeça de Gera doer, mas também revela a localização delas, e logo os homens as encontram. Elas são levadas para ver o Barão, que decide organizar uma competição de tapas, e o vencedor pode ficar com as mulheres. Querendo protegê-las, Gera entra na competição e fica nervoso quando seu oponente se revela um gigante. O tapa de Gera é fraco e não faz nada no homem, que imediatamente reage com seu próprio tapa. Felizmente, ele é lento e Gera desvia rapidamente, fazendo o Barão ser nocauteado em vez disso. Enquanto todos estão distraídos, Hada e Mila correm de volta para o ônibus, que tem um campo de força que impede os caras de alcançá-las. Enquanto as meninas escapam no ônibus, Gera também foge porque os homens do Barão querem puni-lo. Algum tempo depois, um ônibus para nas favelas para pegar algumas baterias, e depois que ele parte, Gera revela estar escondido nos barris de bateria. Ele conhece o dono do ônibus, Yuli, que trabalha como guardião das sementes, ou seja, ele é um dos poucos homens privilegiados autorizados a se envolver com mulheres. O ônibus está no piloto automático e não pode parar, então Yuli concorda em deixar Gera sair quando chegarem à colônia. Enquanto conversam, Yuli bebe muito do álcool caseiro de Gera e fica tão bêbado que acaba pulando do ônibus na floresta. Ainda determinado a escapar dos homens do Barão, Gera veste o uniforme extra de Yuli e finge ser um novo guardião das sementes. Momentos depois, Gera chega à colônia Duas Colinas, onde uma barreira invisível se abre para deixá-lo entrar. Uma mulher lhe dá um tour pelo lugar e Gera fica surpreso ao ver quantas garotas estão animadas com sua presença. Naquela noite,
ao vivo na TV, Gera morde a maçã sagrada e faz um juramento de reproduzir bebês saudáveis e inteligentes. Ele quer começar a trabalhar imediatamente, então é levado à câmara de reprodução e conhece uma mulher pela qual ele não se sente atraído. Sua decepção aumenta quando de repente um tubo é conectado à sua virilha e começa a extrair de Gera as sementes. Para se distrair, ele pensa na Radha e no momento que a conheceu. E enquanto isso, Radha também pensa em Gera quando vai dormir. E Yuli acaba chegando nas favelas e desmaia por ter andado demais. No dia seguinte, Gera é levado para a base de reprodução, onde os guardiões de sementes são cuidados por mulheres bonitas. Gera fica feliz em passar o dia todo sendo mimado com boa comida e massagens, mas toda essa atenção o deixa animado. Ele corre para o banheiro para se aliviar, mas isso faz soar um alarme. Acontece que tanto o alívio próprio quanto a relação íntima são ilegais na colônia. Enquanto isso, Radha e sua família estavam no tribunal local, porque Mila contou às autoridades sobre o que aconteceu durante a excursão, e agora devem verificar se Radha e Mila são culpadas. Radha estava nervosa e contou para sua melhor amiga Iya sobre o beijo, mas Iya garantiu que ninguém poderia saber sobre isso. A mãe de Mila, Vera, tentou culpar Radha por tudo, então Radha retaliou dizendo que foram para as favelas porque Mila pediu, mostrando uma gravação da sua IA como prova. Parecia que Radha poderia ganhar, mas Iya interrompeu para contar a todos sobre o beijo. Todas as mulheres ficaram revoltadas e Radha foi punida com 80 horas de serviço comunitário, enquanto Iya ganhou 20 pontos sociais como recompensa. Enquanto isso, Yuli foi para as favelas e recebeu ajuda do avô de Gera, que lhe disse para manter sua identidade em segredo. Depois, Yuli foi apresentado ao barão, que imediatamente percebeu que Yuli estava escondendo os segredos e quebrou seu dedo. Barão também pediu suas calças e quando ele as tirou, todos ficaram impressionados com sua virilidade. Agora, o barão é o segundo maior cara da área. Mais tarde, após cortar o cabelo, Yuli foi abordado por uma das poucas mulheres nas favelas que ofereceu tratar seu dedo. Com ciúmes, o barão disse ao gigante que Yuli estava tentando roubar sua esposa. Então, o gigante desafiou Yuli para uma luta de tapas, enquanto todos os locais se reuniam para assistir. O gigante começou a luta com um tapa impressionante que derrubou Yuli, mas para a surpresa de todos, ele se levantou rapidamente. Então Yuli deu um tapa no gigante com uma força surpreendente, nocauteando-o. Agora ele podia fazer o que quisesse com a esposa do gigante. Na colônia, os guardiões de sementes foram levados para uma caminhada e informados sobre todas as regras que deviam seguir, como pedir permissão para soltar gases e terão que entrar em uma cápsula para fazer isso. Eventualmente, chegaram a uma estátua de Greta Thunberg, que é vista como uma deusa lá. Enquanto todos estavam distraídos rezando, Gera se cansou de todas as regras e convenceu alguns caras a irem se divertir. Há acesso ao mar ali perto, então eles correm para pescar. Nesse momento, os outros percebem que as pernas de Gera não estão depiladas e que ele tem um isqueiro, o que é proibido. Em vez de suspeitarem da identidade dele, pensam que faz parte do seu lado rebelde e ficam impressionados. O grupo se diverte muito na água e faz uma fogueira para cozinhar o peixe, mas a fumaça dispara um alarme de incêndio e uma nuvem falsa aparece para chover sobre eles. Quando voltam ao centro, são informados que a punição será um tour no Museu do Patriarcado para reeducação. Depois, Gera tenta fazer um coquetel e os gestos fazem soar o alarme de autossatisfação. Então ele tenta com a outra mão e nada acontece, confirmando que é o anel que eles são obrigados a usar que lê os movimentos. Agora os caras podem se divertir em privado. No dia seguinte, Gera está recebendo uma massagem quando descobre que sua cuidadora é Radha, que foi enviada lá como punição. Chocado, Gera até acaba caindo ao ver Radha, mas depois finge que machucou o tornozelo e é imediatamente levado embora. Mais tarde, o grupo rebelde de Gera é levado ao Museu do Patriarcado, onde passam por várias apresentações que ensinam como as coisas devem ser de acordo com as novas regras. Mulheres são a raça superior, homens devem ser dominados e relações íntimas são nojentas. Enquanto os caras são doutrinados, Radha e sua avó Zoya assistem de longe, rindo do jeito desastrado de Gera. Zoya menciona que Gera é fofo e pede a Radha que proteja sua identidade em vez de denunciá-lo. Quando os caras retornam à base de reprodução, Gera ensina aos outros que tudo o que viram
viram é uma mentira e que sentir desejo é normal. Um dos homens fica muito animado com a ideia e pede a Radha para se despir. Mas antes que as coisas possam escalar, Gera intervém e manda o cara embora. Radha é grata, mas ainda diz a Gera para deixar a cidade ou ela revelará sua identidade. Nas favelas, Yuli se tornou muito popular e pensando que está perdendo poder, o barão ordena que seu braço direito Krisa e vários de seus homens matem Yuli. O grupo pede a Yuli que vá com eles procurar suprimentos, o que deveria ser uma armadilha. No entanto, Yuli impressiona a todos por ser ótimo no trabalho e encontrar muita comida. Krisa tenta atacá-lo de qualquer maneira, mas seus golpes não causam danos. De repente, eles são encontrados por uma gangue inimiga chamada Os Esquilos, mas Yuli os assusta em segundos. Krisa e os outros homens ficam ainda mais impressionados, então decidem não matá-lo. Enquanto isso, é revelado que o barão está tendo um caso secreto com Vera, que aprende sobre o que acontece nas favelas através dele. Após uma noite de paixão, ela decide olhar os perfis dos novos guardiões de sementes e percebe que o verdadeiro Yuli foi substituído por um primata. Ela imediatamente envia um alarme de aviso por toda a colônia e um Gera apavorado não tem escolha a não ser fugir. Quando ele chega na fronteira, a barreira invisível o bloqueia, então ele precisa se esconder. Enquanto se esgueira, Gera encontra Radha e pede ajuda em troca de todas as vezes que a salvou. Nesse momento, policiais começam a chegar na área, então Radha tenta fugir com Gera, mas eles são vistos por Ia. Nas favelas, o barão retorna e encontra Yuli vivo, exigindo uma explicação de seus homens. Krisa aponta que Yuli salvou vidas e que por isso querem mantê-lo por perto. Então Yuli diz que as favelas também merecem uma democracia. O barão se recusa a entregar o poder. Então Yuli reúne os moradores ao redor de sua janela para começar um motim, exigindo fazer as coisas da maneira certa. Nervoso, o barão pede conselhos a Vera, que lhe diz para fazer a multidão jogar conforme suas regras. No fim, o barão concorda em fazer uma eleição para deixar as pessoas escolherem seu novo líder. Depois que Yuli sai, o barão pede a Krisa para competir na eleição também, esperando que dividir os votos entre seus próprios homens faça Yuli perder. Naquela noite, todos os moradores votam em um vaso sanitário e o barão se alivia nele para confundir os resultados. Seu truque no final não funciona, ele só tem seu próprio voto, enquanto Krisa ganha a eleição com 18 votos. Yuli só conseguiu 16 votos porque muitos homens ainda desconfiam de um forasteiro. Em particular, Krisa concorda em ser o fantoche do barão. De volta a Radha e Gera, eles acabam se escondendo na casa de Zoya. Quando o assistente de Vera vem inspecionar a casa, Zoya esconde o casal no armário com seu animal de estimação ilegal. Enquanto o assistente de Vera começa a revistar a casa, o gato espirra e revela seu esconderijo. Antes que possam ser presos, Zoya bate na cabeça do assistente para nocauteá-lo. Em seguida, Zoya traz sua velha bicicleta e diz a Gera para usá-la para atravessar a barreira invisível, porque apenas objetos a mais de 80 km por hora podem penetrá-la. Nesse momento, a mãe de Radha, Helena, os pega em flagrante, então Zoya a derruba no chão para deixar o casal escapar. O casal sobe na moto e a dirige até a fronteira o mais rápido possível, o que felizmente funciona e permite que atravessem a barreira. O impacto faz a moto parar e destruir suas roupas, mas felizmente eles trouxeram roupas de reserva. Então eles acendem uma fogueira para passar a noite na floresta. Na manhã seguinte, Gera pega um esquilo para o café da manhã, mas Radha viveu uma vida vegetariana e fica tão chocada com a visão de um animal assado que grita. Isso chama a atenção de alguns homens por perto que imediatamente vêm atrás deles. Então Radha e Gera precisam fugir enquanto os caras atiram flechas neles. Infelizmente, Radha tropeça em uma árvore caída e machuca a perna, e essa demora permite que os homens os capturem. O casal é levado para as favelas, onde o barão tenta se aproximar demais de Radha e Gera o impede. Outros homens também querem uma chance com Radha, já que agora deveriam ser democráticos. Então Krisa decide realizar uma competição de tapas e o vencedor ficará com Radha. Depois
depois, o barão mente para Vera, dizendo que não viu os fugitivos. Algum tempo depois, Yuli visita Hada para tentar convencê-la de que as favelas são ótimas. No entanto, Hada compartilha todos os privilégios que tem em Duas Colinas e acaba mudando a opinião de Yuli com um abraço. Eles decidem que vão fugir juntos depois que todos forem dormir. Lá fora, Krisa faz os moradores votarem em uma nova constituição, lendo em voz alta apenas as partes legais, enquanto mantém em segredo a regra sobre transferir a liderança para o barão em 2 semanas. Todos ficam empolgados e votam a favor sem saber a verdade. No meio da noite, Yuli se encontra com Hada e eles esperam todos dormirem. Ele compartilha uma bebida com ela que a faz se sentir tonta e tenta se aproveitar dela, revelando que, na verdade, ele não quer ir embora. Quando Gera chega, encontra Yuli chorando e descobre que Hada o chutou na virilha para escapar. Enquanto Gera corre para encontrar Hada, Yuli vai confrontar o barão e Krisa, anunciando que ele será o novo líder a partir de agora. Depois de muita procura, Gera encontra Hada sentada perto da fogueira na floresta. Então ele se aproxima gentilmente, dizendo que não fará nada se ela não quiser. Depois ele compartilha um frango frito e Hada fica chocada com o quão bom é o sabor. De repente, Hada teoriza que se comer carne é tão bom, então se envolver intimamente deve ser ainda melhores, e concorda em fazer com Gera. Quando estão prestes a começar, são interrompidos por Helena e 2 guardas que os prendem imediatamente. Durante a viagem de volta para a colônia, Gera é atingido por um tranquilizante. Quando chegam a Duas Colinas, Helena pede a Vera para perdoar Hada, oferecendo entregar Gera para que Vera possa puni-lo em público, pensando que isso será bom para sua carreira política. Vera concorda. Depois o conselho realiza uma reunião e decide executar Gera. Mais tarde, Gera fica em uma prisão especial, onde as cercas o impedem de passar, e depois de tentar falar com Hada, ele é novamente atingido por um dardo, e mais tarde acorda amarrado a uma cadeira. As mulheres lhe dão uma injeção especial e perguntam qual é seu último desejo. Gera pede para se despedir de Hada. Tocada por essas palavras, Hada corre para ele e o beija. Infelizmente, isso é apenas uma visão que ele está tendo em uma sala de confinamento, onde máquinas avançadas estão monitorando seus pensamentos. Suas fantasias são exibidas na TV para que todos possam ver como os homens são nojentos, e as ilusões até mostram anúncios. Enquanto isso, Ia vai ver Hada e mostra a visão de Gera sobre o beijo deles, fazendo com que Hada vá até os outros guardiões de sementes e os convença a ajudá-la a resgatar Gera. Logo, todos chegam ao prédio do conselho para pedir a liberdade de Gera. Ao mesmo tempo, Gera está recebendo sua segunda injeção e vê uma visão de uma roda brilhante que decide que seu destino será se tornar uma sacola plástica para que ele seja livre para voar. Ao ver isso, os outros guardiões de sementes denunciam a crueldade das mulheres e ameaçam boicotar a produção de sementes até que Gera seja libertado. Vera aparece e tenta provar que Gera é um primata que não pertence à civilização, mas ninguém acredita nela porque seus pensamentos são gentis, como a visão que ele está tendo agora de Hada e ele no final do Titanic. Não querendo perder a produção de sementes, Vera oferece libertar Gera, mas apenas se alguém assumir a responsabilidade por ele e suas ações futuras. Hada se oferece para fazer isso, jurando sobre uma maçã. Helena faz o mesmo para proteger sua filha. Depois, Hada vai à câmara de execução e finalmente tira Gera de lá para levá-lo a uma casa de hóspedes. Gera tenta aproveitar a chance para se envolver com ela, mas Hada se afasta porque não está no clima depois de toda essa confusão. Momentos depois, Hada volta e beija Gera antes de finalmente se envolverem. No entanto, assim que terminam, Hada vai ao banheiro usar um brinquedo para terminar. Gera a segue e tenta se desculpar por não ter conseguido satisfazê-la, apenas para de repente acordar e perceber que tudo foi um sonho. Enquanto Gera tenta entender todas as máquinas ao redor da casa, Hada e Helena chegam para explicar algumas coisas. Elas conseguiram 300 pontos sociais para ele no anel. Se ele quebrar as regras, perderá pontos, e se chegar a 0, todos serão punidos. Gera imediatamente perde 13 pontos por não terminar o café da manhã e usar linguagem imprópria. Hada e Gera saem juntos para o dia e caminham pela colônia, onde Gera continua sendo discriminado por ser considerado um primata. Eles acabam entrando em um jogo de vôlei, mas o espírito competitivo
competitivo de Gera não é normal por lá, e depois de dizer que seu amiguinho dava sorte para um dos times, isso causa brigas entre as meninas e acabam saindo na porrada. Enquanto isso, Helena decide se candidatar a líder da colônia na próxima eleição e começa comprando os votos dos guardiões de sementes. Ela traz muitos presentes e promete legalizar as relações íntimas se vencer, mostrando o seu peito para provar. Nas favelas, Yuli encontra uma carta de Gera explicando que fugiu com Hada. Furioso, Yuli quebra uma mesa e fica bêbado. Enquanto mexe no escritório do barão, ele encontra uma fechadura estranha e a destrói, encontrando o anel que o barão usava para se comunicar com Vera. De repente, a energia acaba e todos procuram Yuli por uma solução. Quando ele ouve que o barão tinha contatos na cidade, tenta usar o anel e fala com Vera, que imediatamente desliga na cara dele. Nesse momento, uma abelha passa voando e Yuli a segue imediatamente para encontrar a colmeia. Mel é raro hoje em dia, então Yuli derruba a colmeia para encher um pote e as abelhas acabam picando-o várias vezes. À noite, ele se encontra com Vera e lhe dá o mel, mas em vez de pedir eletricidade, pede para ser enviado de volta a duas colinas. Perto dali, o barão e Krisa estão procurando comida e acabam encontrando um carro e um esqueleto com uma arma. Depois, eles consertam a energia e retornam às favelas, onde recuperam o poder graças à arma. Quando os esquilos aparecem para brigar, o barão tenta detê-los com sua arma, mas eles têm armas maiores e não ficam assustados. Para fazerem os esquilos irem embora, o barão entrega Krisa para eles. Enquanto isso, Helena faz Gera ajudar a chocar os ovos de um pássaro morto para melhorar sua reputação com as mulheres locais como parte de sua campanha. Nesse momento, todos recebem uma mensagem no anel pedindo para olharem as notícias. O grupo descobre Yuli reclamando sobre como os homens vivem, culpando Gera por se perder enquanto trabalhava. Gera tenta contar a verdade, mas as mulheres não acreditam nele e o abandonam. Depois, Yuli é bem-vindo de volta como guardião de sementes e Vera ordena que Hada cuide de Yuli até ele ficar saudável novamente. Enquanto Hada cuida de Yuli, ele confessa que mentiu e só disse aquelas coisas porque Vera o obrigou. Hada promete que Helena pode ajudar Yuli se ele continuar sendo honesto e ele relutantemente concorda. Depois que Hada sai, Gera chega para confrontar Yuli por suas mentiras, mas todos os xingamentos fazem seus pontos sociais caírem e ele é forçado a parar. Yuli simplesmente vai embora e Gera destrói uma maçã de raiva. Mais tarde, quando Gera volta para seu apartamento com Hada e Helena, ele fica surpreso ao ver as conselheiras esperando. Elas estão lá para acusar Gera de destruir uma maçã, que é o símbolo da sociedade e, portanto, blasfêmia. O vídeo é até exibido na TV nacional para todos verem. Depois que 100 pontos sociais são tirados de sua carteira, Gera também é acusado de assédio. Então, mais pontos são retirados e sua carteira chega a 0. O conselho se prepara para expulsar Gera, mas no último segundo, ele recebe um ponto de uma doação anônima. Nesse momento, os pássaros chocam, então várias mulheres começam a doar pontos como agradecimento pela ajuda. O conselho não tem escolha a não ser ir embora. Algum tempo depois, Gera veste o que considera roupas bonitas e tenta flertar com Hada, até doando um ponto para sua beleza. No entanto, Hada explode e grita com ele, culpando-o por sempre colocá-la em problemas. Conforme sua raiva cresce, ela pede para ele ficar longe dela e vai embora. Chateado com isso, Gera deixa uma carta na porta de Hada e vai até as fronteiras da colônia, onde espera até a hora do abraço para oferecer um abraço à guarda e roubar seu dispositivo. Então ele desativa a barreira e foge da colônia, fazendo a guarda soar o apito para enviar um drone atrás dele. Ficar de olho no drone impede Gera de ver um veículo se aproximando e ele é atropelado, acabando no hospital. Na casa dela, Hada encontra a carta que tem um pedido de desculpas e uma despedida de Gera. Enquanto isso, Vera pede ao barão para que seus homens ataquem duas colinas. No dia seguinte, Gera já está melhor e recebe alta, então Hada e Helena o levam para a função de maternidade de Vera, durante a qual a próxima mulher a ser inseminada será escolhida. Quando Gera e Helena perguntam, Hada admite que quer ser mãe. Como parte de seus planos de campanha, Vera desafia Helena a tentar todos os jogos do evento, mas o plano sai pela culatra quando Helena a vence em todas as oportunidades. Enquanto isso,
começo, Hada e Iya vão ao teatro secreto de Zoya, onde ela está exibindo um vídeo adulto para mostrar como as pessoas realmente ficavam grávidas antigamente. Hada fica horrorizada porque parece que a mulher está sendo torturada e rapidamente sai de lá. Então ela esbarra em Gera, que oferece fazer um bebê do jeito natural, em vez de esperar ser escolhida pela loteria. Hada fica enojada com a ideia, mas Iya gosta e pede para Gera fazer isso com ela. Gera olha para Hada pedindo permissão, e como ela diz que ele pode fazer o que quiser, Gera concorda em fazer isso com Iya mais tarde. Em seguida, todos se reúnem para ouvir os vencedores da loteria, e Hada fica surpresa ao ouvir que ganhou. Ao mesmo tempo, Iya leva Gera para sua casa e tenta replicar o que viu nos vídeos, mas Gera acha tudo muito estranho e vai embora. Ele decide voltar para o evento onde Hada está fazendo um discurso, mas ela se interrompe ao vê-lo. Percebendo seus sentimentos, Hada recusa o prêmio da loteria e começa a caminhar em direção a Gera. De repente, o barão invade com seus homens no carro velho. Eles imediatamente sequestram Hada e começam a destruir todo o lugar enquanto procuram mais mulheres para se acasalar, causando caos e fazendo todas as mulheres fugirem. Depois de capturar Helena e Hada, o barão procura seu pagamento, mas só encontra uma caixa vazia. Ele liga para Vera pedindo uma explicação, mas Vera diz que ele sabe demais e deve ser eliminado. Nesse momento, os guardas de Vera cercam a gangue e apontam suas armas para eles. Então, um dos caras faz uma mamadeira explodir para distraí-los. Enquanto a gangue e Hada fogem, o barão mantém Helena como refém e a usa como escudo para escapar também. Eles se escondem dentro do centro de maternidade, onde todo o sêmen é guardado. O barão quer pedir uma recompensa em troca da vida de Helena, mas Helena explica que Vera ficará feliz em perder a competição. Agora que estão trancados lá, um barão furioso começa a culpar Vera por tudo. Ouvindo isso, Helena oferece tirar ele de lá se ele confessar a verdade sobre Vera para as autoridades, e ele concorda. Então Helena e o barão saem do prédio com a caixa contendo todas as cápsulas de sêmen. Quando os guardas tentam detê-los, o barão os afasta, quebrando algumas das cápsulas, dando-lhe a chance de escapar. De volta aos homens do barão, eles capturam Zoya e a obrigam a levá-los para sua casa, onde a soltam e pedem comida. Zoya pega um arco e flecha de sua gaveta e aponta para eles, mas acaba fazendo amizade com eles porque ela também quer lutar por igualdade de direitos. Enquanto isso, Hada quase é pega por um membro da gangue, mas Gera a salva e eles correm juntos para se esconder dentro de uma casa. No entanto, a Iya da casa se recusa a obedecer às ordens de Hada porque ela e Helena perderam todos os privilégios da colônia. O casal verifica a TV e descobre que Vera está culpando Gera por tudo. Então eles deduzem que ela está por trás do ataque. Eles querem fugir novamente, mas a casa não abre a porta. Gera e Hada acabam se aproximando e compartilham um beijo. A Iya da casa tenta fazê-los parar, mas eles ignoram. Essa rebeldia confunde o sistema e o força a restaurar as configurações padrão. Quando Hada ouve isso, ela aproveita para se registrar como nova membro da colônia. Agora a casa obedece e abre a porta para eles escaparem. Enquanto o barão conta para Helena sobre todas as coisas ilegais que Vera fez, Zoya e sua nova gangue invadem a casa de Vera e tentam atacá-la. No entanto, Yuli a defende, rapidamente derrotando todos os caras em segundos para que eles sejam presos. Logo, um exército de seguranças encontra Helena e o barão, mas felizmente eles também são encontrados por Gera e Hada no carro velho. Depois de largar todas as cápsulas, um barão furioso arrasta Gera para fora e o bate por começar toda essa confusão. Então ele entra no carro para escapar. Preocupada com Gera, Hada tenta lutar pelo volante, fazendo o veículo sair da estrada e ficar preso em um rio lamacento. Todo o grupo, exceto Gera, é imediatamente preso e Vera celebra fazendo travessuras com Yuli, enquanto os prisioneiros são punidos com a tarefa de limpar o Oceano Pacífico. Depois, os noticiários relatam a destruição de todas as sementes, o que faz um guardião de sementes chamado Lucius chorar. De repente, ele é surpreendido por Gera e o ataca por sua traição, mas Gera o convence a ajudar ao contar a verdade sobre Vera e o barão. Então Gera fala sobre a barreira e Lucius revela que tem uma bicicleta. Eles pedalam juntos muito rápido, conseguindo alcançar 80 km por hora e cruzando a barreira ao redor da colônia. No dia seguinte,
noite, Gera e Lúcio se encontram com o avô de Gera e começam a fazer um plano. Lúcio liga para um amigo guardião de sementes e descobre sobre a punição no Oceano Pacífico. Gera nota que seu avô tem uma foto da faculdade com Zoya e, ao saber que ela está viva, o velho fica tão feliz que traz um laptop para rastrear sua localização. Enquanto isso, os prisioneiros são levados para um pomar de maçãs, onde Vera revela que a verdadeira punição deles será trabalhar lá como escravos. Logo, Gera, seu avô e Yuli também chegam ao pomar, mas uma barreira está protegendo a área. Nesse momento, eles veem os esquilos chegarem e são autorizados a entrar, porque trazem mais escravos como Krisa para os planos de Vera. Krisa mente para o barão, dizendo que está feliz de estar ali porque é melhor que as favelas. Ele também diz que usar as lixeiras pode ser uma boa ideia para escapar e o barão acredita. Então se esconde no lixo. Quando os esquilos partem, param no meio da estrada ao encontrar Gera, fingindo ser um bêbado. Eles o capturam imediatamente e o levam para Kátia, que adota Gera como um de seus cachorros travessos. Mais tarde, Kátia leva todos os seus cães para visitar Vera no pomar, e os cães são amarrados do lado de fora, enquanto as mulheres jantam. Gera vê Rada e lhe dá o anel de Lúcius para que ela possa gravar os crimes acontecendo lá. À noite, enquanto Vera e Kátia fazem uma festa com os cães, Rada entra na tenda e tenta gravar tudo. No entanto, a festa é interrompida quando Yuli reconhece Gera por causa de sua tatuagem. Vera o empurra com desgosto e o movimento afasta as cortinas, revelando Rada também. Os guardas imediatamente os levam para fora e pegam o anel apenas para descobrir que algumas fotos da festa chegaram à colônia. Vera não tem escolha a não ser voltar para fazer controle de danos. Na colônia, Iya mostra as fotos vazadas de Vera e Cláudia para outras mulheres apenas para ser interrompida por Vera, dizendo que as fotos são falsas. Tanto Vera quanto Iya mordem uma maçã para jurar que estão dizendo a verdade, então uma Suprema Mãe decide investigar antes de tomar qualquer decisão. Agora Vera precisa correr para seu escritório para destruir todas as coisas da festa que ela mantém escondidas, mas a Suprema Mãe ainda quer investigar a área ao redor da colônia. Sem outra escolha, Vera ordena que o pomar seja queimado. Enquanto isso, a mentira de Krisa acidentalmente se torna verdade, e o barão consegue escapar quando um funcionário leva as lixeiras para serem esvaziadas. Ele pula da lixeira e corre pela floresta, onde se encontra com o avô de Gera e Julius. No pomar, Zoya percebe que Yuli está interessado em Rada e a convence a flertar com ele. Yuli cai na dela e leva Rada para sua tenda, onde informa que Vera ordenou queimar o pomar. Nesse momento, ele é nocauteado por Gera, que ao mesmo tempo é encontrado pelos esquilos. A gangue se prepara para punir Gera e Rada, mas é interrompida pela chegada do caminhão de lixo, do qual o barão emerge com uma arma. Ele atira em um esquilo e os outros recuam de medo, dando aos prisioneiros a chance de se libertarem. De repente, Vera aperta um botão e o pomar inteiro explode rapidamente. Algum tempo depois, Vera é eleita a nova líder da colônia. Durante a cerimônia, sua celebração é interrompida por um anúncio, fazendo-a perceber que foi presa e conectada à máquina de pensamentos. A Suprema Mãe nunca confiou nela e a capturou assim que entrou no escritório de Vera. O botão nunca foi apertado, os prisioneiros escaparam em segurança. Helena foi eleita a nova líder e Gera e Rada finalmente têm seu momento juntos. Terminando assim a primeira temporada de The No Man's Zone, série de ficção científica, humor ácido e romance de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!